Garcia Pereira, uma sondagem feita ontem na Grécia diz que a maioria dos gregos, cerca de 57%, prefere um mau acordo a uma saída da Grécia do euro. Voltamos àquela questão, até que ponto é que os governos representam as vontades dos cidadãos? Bom, boa tarde. Eu acho muito curioso que se levante o problema da legitimidade ou não legitimidade do atual governo grego para sair do euro, quando não se levantou qualquer problema de legitimidade para o governo grego ou o governo português terem metido os respectivos países no euro. É muito interessante e mostra bem o que é a hipocrisia completa neste momento, neste tipo de argumentação. Mas vamos lá ver. Eu acho que o povo português deve apoiar o povo grego na luta que ele está neste momento a travar. O que está aqui em causa, neste momento, o principal ponto de divergência é a questão dos cortes nas pensões em nome da necessidade do pagamento da dívida. E eu acho que vale a pena nós vermos de novo como é que esta dívida foi constituída e como é que se chegou à situação atual lá e cá. E o que aconteceu foi que, como se sabe, o regime a nível da União Europeia era o de que o Banco Central Europeu podia emprestar dinheiro aos bancos, mas não podia emprestar dinheiro aos Estados. E os bancos gregos neste caso, foram sucessivamente endividando a bancos, sobretudo aos bancos franceses e aos bancos alemães. E quando os bancos gregos estavam todos falidos, os donos disto tudo, os donos do sistema financeiro capitalista europeu, a medida que tomaram foi impor que essa dívida, que era uma dívida privada dos bancos e que deviam ter ido à falência, deviam ter sido nacionalizados, fosse assumida como uma dívida dos Estados. E, portanto, que tivesse de ser paga pelos cidadãos dos respectivos Estados. Lá, como exatamente se passou aqui com o memorando da Troika. Ora, esta dívida, repito que era uma dívida da banca, foi transformada numa dívida do povo grego, que não foi ele que a contraiu, nem tem que a assumir. Aliás, deve-se dizer que esta responsabilização do Estado, dos Estados, do Estado grego, do Estado português, é tanto mais escandalosa quando, mesmo já em plena crise financeira, quando o endividamento e a falência dos bancos se agravava, os bancos nunca deixaram de distribuir dividendos pelos respectivos acionistas. Aliás, cá em Portugal houve inclusive um que foi pedir dinheiro emprestado à Caixa Geral de Depósitos para distribuir dinheiro aos acionistas. Mas depois de ter recorrido à linha de recapitalização, não esteve a distribuir dividendos. Sim, mas distribuiu-os enquanto pôde. E a questão é exatamente essa. Quer dizer, enquanto pôde beneficiar daquele negócio da China, consistente em ir buscar dinheiro ao Banco Central Europeu a 0,5% e depois emprestar aos Estados a 3, 4, 5, 6 vezes, isso fez sempre e acumulou a dívida pública, Garcia Pereira, é feita e contraída pelos Estados para pagar déficits, ou seja, gastos a mais. O memorando da Troika, o que fez em Portugal, e aquilo que está a tentar impor, deixa-me só terminar. Troika, é disso que estamos a falar, pagamento de déficits. O que estamos a falar é como é que um país como a Grécia ou como Portugal chega a uma dívida gigantesca como aquela que neste momento nós temos, que está, como se sabe, para cima dos 130% do PIB. E chega-se porque aquilo que era uma dívida da banca é, no caso português, através do memorando da Troika, transformado numa dívida pelo qual o Estado se responsabiliza, por cujo pagamento o Estado se responsabiliza. E é transformada de uma dívida privada da banca numa dívida pública. E colocados o povo, isto é, os trabalhadores, a pagar essa dívida. Portanto, isto é o primeiro ponto que eu acho que vale a pena assinalar aqui. Portanto, esta dívida é uma dívida que o povo grego não tem que assumir como sua, porque não foi ele que a contraiu, nem foi contraída em seu benefício. Segundo ponto, o caminho a seguir, a luta a travar, é uma luta relativamente simples. Isto é, trata-se de nacionalizar a banca, trata-se de recriar a moeda nacional, estabelecer primeiro uma paridade de um dracma, um euro num primeiro momento, desvalorização seguinte. Não, o povo grego ainda está iludido pelo facto de o euro ser aparentemente uma moeda forte. Mas o que o povo grego, apercebendo-se de quais são as consequências, porque as únicas medidas que estão neste momento verdadeiramente na linha de discussão é as únicas medidas que os grandes capitalistas financeiros internacionais conhecem. Deixe-me só, Luís Gomes, deixe-me só terminar. Está bem, só para dizer que gostava de fazer um que conhecem, que é, como aliás está a discutir cá, é muito interessante que também aqui em Portugal, as medidas que se estão a discutir neste momento e causaram até já alguma celema, seja ir em cima sempre dos mesmos com o corte das pensões e dos salários. E, portanto, eu diria que
Os credores têm neste momento a garganta muito alta. Mas a verdade é que, se o povo grego se mantiver firme, arrisca-se a ficar pendurado sem conseguir ser pago dos respectivos créditos. E, por isso, eu repito, que é muito importante, não apenas por uma questão de solidariedade, mas, último ponto, e ouçam bem o que eu estou a dizer, nós vamos ter exatamente um processo desses cá. Nós vamos ter um processo desses cá. E, seja com aqueles que têm governado o país até agora, seja com um PS, com um senhor como o Sr. António Costa, que é, evidentemente, um ilusionista, que não, ilude completamente, que aceita a lógica do pagamento da dívida, mas está ocultado ao povo português como é que vai pagar, nós vamos estar confrontados dentro de algum tempo exatamente com a mesma questão. E a questão que se põe é, precisamente aqueles que mais sacrificados foram, mais gemiferaram foram até agora, se podem aceitar como seu destino ainda terem salários mais baixos e pensões mais cortadas ainda. A questão não é, como por vezes ouve dizer, os gregos ou o povo grego e a Europa. A questão é uma luta política entre o povo grego e os grandes interesses financeiros da Europa, com a Alemanha à cabeça. Esta é uma luta política, não é uma luta financeira. Este problema é um problema muito mais importante para os restantes povos da Europa do que parece. Porque exatamente o problema das exigências das medidas, e é uma treta dizer-se que a União Europeia não exige que as medidas passem sempre por este tipo de medidas, porque nós temos a experiência entre nós. Quem é que tem pago, efetivamente, as medidas de austeridade? E são sempre os mesmos. São os trabalhadores, isto é, aqueles que ainda estão no ativo, ou aqueles que já trabalharam uma vida inteira. E a questão, exatamente o que se está a discutir hoje em Portugal, é exatamente a necessidade de cortar pensões para manter o déficit dentro dos limites que a União Europeia quer impor a Portugal. Garcia Pereira, olhemos para a TAP. A TAP fechou-se o dossiê na semana passada, depois disso ficámos a saber que, afinal, poderia haver entrada de capital do Banco Público Brasileiro, o BNDES. Perguntar-lhe se, de facto, houve aqui alguma falta de transparência naquilo que foi este processo. Bom, antes de mais, não se fechou dossiê nenhum. E aquilo que o que se está a assistir neste momento é que, depois do Governo ter afirmado que estava tudo tratado, tudo resolvido, agora, em cada dia que passa, começam a sair coisas debaixo das pedras. E a última é esta, que afinal as centenas de milhões de euros estavam para entrar na TAP para capitalizar a TAP, são um flop perfeito, porque aqui, o que vai acontecer é que o que esta operação significou, repito, com comissões para aqueles que a viabilizaram, e é isso que explica a pressa com que esta operação está a ser conduzida a todo o transe, foi ir-se contratar um indivíduo, vender a TAP a um indivíduo, para ele vender a TAP a seguir, porque vender os aviões para depois os ir alugar a seguir é o grande negócio que está aqui em causa. Evidentemente que uma companhia com menos aviões significa uma companhia com menos rotas, com menos trabalhadores e com um encaixe que, pelo que se conhece desde já, e ainda faltam outros pormenores, 10 milhões de euros, o que é verdadeiramente um escândalo, sabendo nós o que é que a companhia efetivamente vale, só os direitos de tráfego. Mas isto levanta uma outra questão que eu não quero deixar de sublinhar muito rapidamente. É que isto mostra, e outro problema que se tem aqui de levantar, é que agora falou-se na Comissão, no Conselho de Prevenção da Corrupção, e o próprio Dr. Guilherme Oliveira Martins veio referir que vai agora intervir. Agora? Porquê só agora? Agora, depois da negociata estar consumada, é que esse Conselho, que aliás ele reconhece que não tem pessoas com capacidade e competência em condições de fazer uma análise efetiva do termo. E segunda questão, porquê é que a Justiça, em particular o Ministério Público, fica sempre atrás dos acontecimentos em vez de ir em cima deles? O que está aqui em causa, e era outra notícia da atualidade de hoje, é que há uma diretiva comunitária que finalmente vem dizer que o problema da corrupção, mostrar que o problema da corrupção em Portugal só poderá ser eficazmente combatido quando o problema da corrupção também for combatido na justiça, isto é, quando os juízes e os procuradores virem os seus patrimónios devidamente examinados. Neste momento há uma diretiva comunitária que Portugal vai ter que transpor em 2 anos que prevê exatamente essa possibilidade, porque até aqui o que nós temos visto são os santinhos dos superjuízes e dos superprocuradores a nunca ver a corrupção onde ela está. E este caso da TAP é um caso, manifestamente, um caso de polícia. O objetivo das privatizações era para a Troika a necessidade de um encaixe financeiro
com um objetivo de cerca de 5 mil milhões de euros. Nós já vamos em 9 mil milhões de euros e o encaixe financeiro da TAP Eu fiz uma pergunta, você aproveita a boleia. Já agora só para dar uma nota. Mas como é que se pode exigir um encaixe? O governo privatiza o que dá lucro e o que não dá lucro. O governo não sabe que é sempre nas vésperas de um governo cair e de outro tomar posse que as grandes negociatas com base na corrupção se fazem. Não sabe o que aconteceu com o Porto de Calais. Não sabe o que aconteceu com os submarinos. Deixa-me só dar uma nota. Exatamente nas vésperas. Os submarinos não foi nada aprovado, mas o que é que foi Pois aprovado? não, exatamente. Pois mas o que é que foi com a aprovado justiça nos que submarinos? Olha, com os submarinos, o que foi aprovado, eu respondo-lhe já. Sim. O que nos submarinos foi aprovado foi na Alemanha haver condenações por indivíduos que corromperam e em Portugal, da forma como o Ministério Público não investigou as coisas, ter havido absolvição. Ou seja, nós tivemos uma corrupção que não tem corrompido. Eu sou coerente e eu não vou aqui fazer juízo de valor relativamente a processos que eu não conheço por dentro e relativamente a pessoas que não têm provas objetivas para o efeito. Não conhece, mas devia conhecer. Não conhece, mas devia conhecer como todos nós devíamos conhecer. E exatamente a opacidade do negócio mostra como o que está por trás dele.